manhã maravilhosa que nós concedemos. Oh Deus, não fosse a Ti, ó Deus, o que seria de nós? Não fosse o Teu Santo Espírito, Deus, nossas vidas para orientar, para nós carregar o colo, meu Pai, no lugar de nós for. Todo lugar que chegarmos, Deus seja contemplado por Ti, meu Pai. Nesse mundo tão violento, nesse mundo tão tenebroso, mas pela Tua luz, nós andamos nos Teus caminhos. Muito obrigado, Pai. Desde que cada dia que entrou nesta manhã na Tua casa, aqueles que vão vir agora no louvor e as mensagens, Deus, prepara cada coração para ouvir a Tua palavra e aqui os feitos da Tua casa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos começar louvando o hino número 6, cantor cristão, né? Glória ao Senhor. Salmo 103, de 1 a 5. Bendiz minha alma, Senhor, e a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara, quem te dá cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens na tua velhice, e de sorte a tua mocidade é renovada como a da águia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 162, quem veio preparado para fazer a oferta, aqui que nós estamos no momento de fazer esta presença na casa. Oração
Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por todos que puderam aqui no gasofilácio depositar as suas ofertas, os seus dízimos, Senhor. Abençoa cada um que pôde fazer isso e aqueles que não pôde, Senhor, que o Senhor esteja proporcionando a chance de cada um poder ajudar na tua casa, Senhor. O Senhor não precisa desse dinheiro, mas a tua casa, para ser levada à frente, precisa de cada centavo que entra aqui, Senhor. Não importa a quantidade, importa que todos, Senhor, venham colaborar com a tua casa para o bom andamento da tua obra aqui na terra, Senhor. Muito obrigado por tudo, obrigado por todos que estão aqui presentes, aqueles que não puderam estar também, Senhor. Obrigado pelos louvores e que hão de vir também. Abençoa a palavra, Senhor, e que cada coração esteja assim, pronto para receber a tua palavra, Pai. E que caia assim em terra fértil, Pai querido, porque nós precisamos, Senhor, de ouvir a tua palavra. Os tempos estão terminando, a tua volta está perto, Senhor. Cuida de cada um, Senhor, que está aqui nesse momento e aqueles que possam ouvir de fora, Senhor. Que a tua bênção seja com cada um. Muito obrigado por tudo e por esse dia maravilhoso, Senhor. Amém. Glorioso Deus, tu és bendito em todas as nações, meu Pai. Visto nós te adoramos, te alegramos diante de ti, ó Deus, louvando teu santo nome, meu Senhor, que tu és poderoso. É Deus que sempre está atento aos olhos nossos aqui embaixo, suas olhos abertos, suas vidas atentas, Deus, à oração do teu povo neste lugar. E te louvamos, Senhor, por tudo, obrigado. Agora, ó Deus, continua ainda, esperamos, ó Deus, abençoamos a mensagem, a querida, acontece esta manhã. Doutor Pastor Filho, Pai, que há de falar em cada coração, Deus. Nós saímos daqui revigorados, com forças, durante o dia e a noite, Pai, voltando para te louvar novamente, e aqui fechando o estado dentro da sua casa. Nós te louvamos pela vida, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 2, de 1 até o 19. Esta mensagem tem o título O Amor de Deus e a Rebeldia do Povo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua aflição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Versículo 3. Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Versículo 4. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor? Versículo 6. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Versículo 7. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem, mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra, fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram? Os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Versículo 9. Portanto, ainda entrarei em litígio com vocês, diz o Senhor, e até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Versículo 10.
vão até as terras do mar de Chipre e vejam, mandem mensageiro a Quedar e observem com atenção, vejam se já aconteceu coisa semelhante. Versículo 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Versículo 12: fiquem espantados com isto, ó céus, fiquem horrorizados e cheios de espantos, diz o Senhor. Versículo 13: porque o meu povo cometeu 2 males: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não têm as águas, que não retêm as águas. Versículo 14: por acaso Israel é escravo ou servo nascido em casa? Por que então veio a ser presa de outros? Versículo 15: os leões novos rugiram contra ele e levantaram a sua voz. Fizeram da terra de Israel uma desolação, e as suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Versículo 16: até os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam o alto da cabeça de Israel. Até o versículo 16. Meus irmãos, eu gostaria muito que os irmãos estivessem prestando atenção nesse texto, que ele é por demais esclarecedor para nós. Nós que somos servos do Senhor, nós que conhecemos a palavra, e muitas vezes a gente também, nós caímos em uma espécie de decadência espiritual. E esse texto, na verdade, ele foi pesquisado por muitos teólogos, pessoas que conhecem bem os originais, né? E essas profecias de Jeremias, nos capítulos aqui de 2 até o 6, talvez foram as primeiras profecias do profeta Jeremias. Isso aconteceu há algum tempo atrás, por volta do ano 626 a.C. A gente pode fazer aqui uma avaliação, né? Muito tempo se passaram, mas essas mensagens, essas profecias, elas são válidas também para os nossos dias. Essas profecias de Jeremias, elas são muito esclarecedoras. Elas aconteceram durante o reinado de um rei chamado Josias. Isso está no capítulo 3, versículo 6, a gente vai ver exatamente isso aí. Israel desceu o seu nível espiritual, a sua decadência foi tão grande, ao ponto de eles chegarem a uma adoração pagã. Quem conhece o Deus verdadeiro jamais se curva a outros deuses, e eles assim o fizeram. Então, a gente pode dizer que foi uma prostituição ritual. Eles caíram em uma decadência muito grande, tá? E é uma das coisas que a Bíblia sempre nos ensina, que a idolatria talvez seja aquilo que mais desagrada ao nosso Deus. A idolatria, quando você deixa de segui-lo e vai buscar em coisas que não têm valor algum. Esse foi um período total de apostasia de Judá. Chegaram ao fundo do poço, e por isso foi inevitável uma invasão estrangeira, não por maldade do Senhor, mas para que eles pudessem voltar aos trilhos, né? O julgamento divino sempre acontece para o nosso bem, nunca para nos piorar. Sempre que Deus nos faz uma correção, é para que a gente suba de nível, nunca, jamais para nos pisar, né? E se você depois fizer uma pesquisa nesse mesmo livro do profeta Isaías, lá no capítulo 6, nós vamos encontrar que, por causa dessa idolatria, dessa decadência espiritual, Jerusalém foi sitiada, foi tomada, e isso foi muito ruim. E Deus aqui, Ele
ele traz uma coisa muito legal, que eu acho que representa a nação de Israel, que ele escolheu para que dela nascesse o Messias, e ele traça uma imagem de uma noiva que é pura, para que possa estar pronta para o casamento, né? E aí a gente vai ver aqui no texto, nesses capítulos, do capítulo 2 que nós lemos, né, como é que começou esse casamento. Na verdade, capítulo 2, versículo 3, como noiva, Israel, lá no início da sua história, desfrutava de um relacionamento muito íntimo e cordial com o Senhor. Muitas vezes, então, é apresentado figurativamente como Deus como o noivo da nação de Israel. Isaías capítulo 54, versículo 5, diz assim: o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Nesse período, a nação de Israel honrava, amava o Senhor de uma forma muito brilhante, tá? O povo, depois de algum tempo, então passou a seguir outros deuses, a amar deuses estrangeiros. Aliás, esse foi o grande problema também na posteridade, com a vida de Salomão, que começou muito bem. Depois ele casa com mulheres estrangeiras, e as mulheres o levaram à idolatria, né? Muito grande. Isso foi muito ruim. E Deus então ele se lembra de como o povo foi tratado ali pelo deserto, né? De uma forma brilhante, onde eles passaram por situações, e Deus sempre esteve com eles, né? Quando ele fala aqui no versículo 6 do capítulo 2, né, que o Senhor os tirou, eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito? Então, eles foram libertos de uma escravidão cruel do Egito, né, e para que pudessem então serem preparados para servir exclusivamente a Deus de uma forma total. E Deus os conduziu como um pastor conduz as suas ovelhas, levando para uma pastagem, né, verdejante, o aprisco. E eles, quando passaram pelo deserto, e a Bíblia vai simbolizar muitas vezes como deserto, como local de perigos, de trevas, que naturalmente eram locais áridos, sem vegetação, muitas vezes sem água, mas o Senhor os conduziu de uma forma total, né? E de uma forma sobrenatural, Deus supriu todas as necessidades do povo na caminhada pelo deserto. Mas o que então aconteceu de errado? Qual foi o problema maior que esse capítulo ele menciona? Versículo 5: assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor, se tornando eles mesmos sem valor. Meus irmãos, quando uma pessoa se afasta do Senhor para seguir a ídolos, seja ele de que construção for, de prata, de ouro, de madeira ou de feno, são ídolos sem valor algum. E o versículo 8 do capítulo 2 fala exatamente isso. Os profetas começaram a uma decadência tão gigantesca que começaram a profetizar em nome de Baal, deuses inúteis, que não servia para nada, sem valor. E Jeremias ele é muito contundente na maneira que ele trata desse assunto, né?
É o modo assim predileto de Jeremias se referir aos ídolos que tornavam-se sem valor, e quem os servia, os idólatras, eram semelhantes aos ídolos que adoravam. Percebe quando a gente vê, muitas vezes aqui mesmo na nossa terra, pessoas que saem e vão se curvar perante a Deus. Então você se torna no mesmo nível daquele ídolo, que não tem boca, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. É como que você tivesse também completamente deformado, né? De uma forma muito intensa. Eu quero que vocês prestem atenção. Olha, o Deus Todo-Poderoso, ele faz uma pergunta no versículo 11, que diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fosse Deus de verdade? É uma pergunta retórica, e já tem a resposta, né? Houve alguém ou alguma nação. É verdade, você pode perceber que o nosso país, desde muito tempo, tem uma padroeira. Alguma vez eles trocaram? Nasce geração, vem outra geração, parece que é uma coisa que fica, sabe, enraizado e vai de geração em geração. Então as pessoas se curvam perante a coisa sem valor, que foi achado, abandonado aí, jogaram no rio, ninguém queria mais, pegaram e começaram a adorar isso, né? Então essa pergunta aqui, ela traz a resposta por si, né? É uma resposta que a gente pode dizer incrível, como alguém pode chegar a esse nível, né? É uma prática, então essa prática foi adotada por Judá e deixaram a adoração verdadeira para cair nessa idolatria. Eles trocaram a glória de Deus por deuses inúteis. E aí o capítulo 2, o versículo 13, faz aqui também uma pergunta, ou seja, eles cometeram 2 crimes, 2 males. Versículo 13, o que eles fizeram? Abandonaram o Senhor, uma fonte de água viva, e também cavaram cisternas rotas, cisternas rachadas, que não retêm as suas águas. Que coisa chega ao nível, então, de começar a ter problema em todos os lados. Versículo 14, outra pergunta que é retórica também, que quando se faz uma pergunta, espera que uma resposta seja negativa. O versículo 14, por acaso Israel é escravo? Ou servo nascido em casa? Claro que não, né? Durante o período do Êxodo, que foi um período de caminhada pelo deserto, Israel foi tratado como um filho mimado, não faltava nada, todos os problemas eram resolvidos. Mas a pergunta é, por que então eles agora se tornaram como presa e foram levados a esse nível, influenciados por outras nações? Porque eles abandonaram o Senhor. Quando você abandona os preceitos, os caminhos do Senhor, é como que você fica sem rumo, sem diretriz na vida, você é levado por qualquer vento de doutrina. Isso é muito comum a gente ver surgirem cada dia denominações novas que vêm com um estilo diferente, muitas vezes não há um respaldo na palavra e atrai muita gente. Por que isso? Falta de uma firmeza, de uma estrutura espiritual sólida. Então são presas fáceis
né? Eles abandonaram o Senhor e tornaram-se assim escravos de outras nações, como a Síria e o próprio Egito, né? O versículo 15 e o 16 fala sobre isso. Olha, capítulo 2, versículo 15. Os leões novos rugiram contra eles, levantaram sua voz, fizeram da terra de Israel uma desolação. Cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam o alto da cabeça de Israel. Então isso tudo aconteceu. Essas nações arrasaram a terra de tal maneira, no capítulo 4 até ali os demais capítulos vão falar que foi um período de muita desgraça, miséria em todos os sentidos, né? Eles destruíram todas aquelas cidades, queimaram, deixaram desabitadas e, em outras palavras, ficaram as cidades em ruínas e sem habitantes. Jeremias 22, versículo 6, fala que a cidade tornou-se um deserto, isto é, desabitada, sem pessoas ali. Jeremias 44, de 1 a 5, eu até vou ler esse texto aqui, capítulo 44, de Jeremias, que é muito interessante isso aqui. 44, de 1 a 5. A infidelidade dos judeus é repreendida. Palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus moradores da terra do Egito, Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém, sobre todas as cidades de Judá? Eis que hoje elas estão em ruínas, ninguém mora nelas, por causa da maldade que fizeram para me provocarem a ira, indo queimar incenso, servir outros deuses que nem eles, nem vocês, nem os pais de vocês haviam conhecido. Versículo 4: sempre de novo eu lhes enviei os meus servos profetas para lhes dizer: não façam esta coisa abominável que eu detesto. Versículo 5: mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam para se converterem da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Meus irmãos, este foi o problema. O papel de Israel no deserto, que começou bem, depois decaiu, chegou a este nível. E no capítulo 2, versículo 36 e o 37 de Jeremias, capítulo 2, 36, eu vou ler aqui. Por que você é tão leviana? Por que você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo? Também pelo Egito você será envergonhada, assim como foi envergonhada pela Síria. Também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia, e você não será bem-sucedida com a ajuda deles. O povo, quando começou a deixar Deus, ficou sem uma cobertura espiritual. Aí passou a pedir ajuda a nações, esquecendo que o Senhor é o Deus, o Senhor dos exércitos, né? Deixar de confiar no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para confiar em qualquer coisa, é cair de nível, é perder a fonte das bênçãos, né? Não será uma boa escolha deixar de buscar o Senhor para buscar qualquer outra coisa. É como navegar em águas profundas sem uma embarcação apropriada. É como alguém que sai
para uma pescaria em alto mar com um furo no meio ali do casco do barco, né? Vai chegar um tempo que ele vai ter problema. Foi exatamente o que aconteceu. E aí a gente pode até fazer uma colocação, uma pergunta, uma indagação. Como Deus se sente numa situação dessa? Ele se sente traído, ferido, ultrajado, porque há um rompimento de um pacto, de uma aliança, e o problema sempre acontece com a gente. Deus é sempre Deus, Ele é imutável, Ele é o Todo-Poderoso, mas a gente cai de nível espiritual e a gente começa a ter problema na vida. E uma pergunta que eu gostaria, e eu fiz a mim mesmo, né? Qual então foi o maior problema em adorar outros deuses, trocando pelo Senhor? Isso é traição, isso é prostituição espiritual. E por causa disso eles pagaram muito caro. Fazer acordos com nações que tinham mais um poderio militar na época, as maiores nações que tinham poderio naqueles dias, vamos chegar e vamos fazer acordo porque nós vamos ser protegidos. Bobagem, né? Quando você despreza a proteção do Deus Todo-Poderoso, você não está bem, você vai ter problema na vida. E aí a gente faz uma pergunta aqui, muita gente não entende, acha que Deus tem a mão pesada, que pune. Mas por que você acha que Deus toma essas coisas e manda às vezes um castigo, como mandou para eles, deixando eles levar para o cativeiro? É porque é uma questão que nós precisamos entender. Se é uma coisa que desagrada a Deus, é a idolatria, é o pecado, né? Tudo isso a gente já sabe, né? Pecado é uma desobediência, é como você sabe o que tem que fazer e não faz, é errar o alvo, né? É sair da proteção, da cobertura do Senhor. Uma pergunta: qual maneira de ver o pecado, assim, como é que você vê o pecado para você evitá-lo? A gente precisa ser inteligente, fazendo as avaliações, né? Para a maioria dos teólogos, o maior pecado é quando a gente rejeita a graça, a misericórdia do Senhor, não aceita. E alguém já pesquisou muito, né? A Bíblia diz que o maior pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E para a maioria dos teólogos, é quando você rejeita o Senhor Jesus Cristo, que foi a maior oferta. Aí você não tem, você está saindo realmente, está deixando a sua vida descoberta, né? É uma rejeição que tem consequências muito fortes, né? João 3:16 até o 19, vamos ler na Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que Deus abençoe a sua palavra e nos faça compreender que não vale a pena de maneira nenhuma deixar os caminhos do Senhor por qualquer outra coisa. E o amor de Deus, ele sempre está com uma cobertura total sobre nossas vidas, mas a nossa rebeldia nos leva para uma trilha rota, né, por caminhos que têm destruição, caminhos de trevas longe de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós,
nos faça cada dia fiéis à sua palavra, cumpridores daquilo que o Senhor propôs para nós. Vamos orar? Pai Celestial, nós te adoramos, Senhor, e queremos te agradecer pelo privilégio de hoje termos esta palavra traduzida em nosso idioma e pela qual podemos estar fazendo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas e sabendo que o Senhor quer sempre o nosso bem, o Senhor está sempre nos abençoando, mas livra-nos do perigo, Senhor, da idolatria, da rebeldia, porque nós já sabemos, isso desagrada ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.